Daí, pessoal, mais uma resolução. O mosquito Aedes aegypti transmite doenças virais como febre amarela, dengue, chikungunya e zika. Considere que 250 pessoas vítimas do mosquito participaram de uma pesquisa para responder com quais doenças foram infectadas. Os dados da pesquisa estão informados na tabela a seguir. Dengue, 20 pessoas infectadas, zika, 25 pessoas infectadas, chikungunya, 15 pessoas, febre amarela, nenhuma pessoa, dengue e zika, 8 pessoas, dengue e chikungunya, 8 pessoas, zika e chikungunya, 10, dengue, zika e chikungunya, 5 pessoas infectadas. Ao escolher ao acaso uma pessoa que foi infectada pelo vírus da dengue, a probabilidade dela ter sido infectada com zika ou chikungunya é de... Bom, então eu vou aqui, antes propriamente da ideia da probabilidade, né, antes da aplicação do conceito de probabilidade, eu vou estabelecer os diagramas de Venn, né, os diagramas para distribuir esses dados da tabela. Então eu vou colocar aqui, eu tenho três qualidades, né, dengue, zika e chikungunya, então eu vou fazer aí 3 diagramas, 3 conjuntos. Vou colocar aqui um. Então esse primeiro aqui eu vou deixar para, por exemplo, dengue. Vou deixar dessa cor aqui mesmo. Vou criar aqui um outro conjunto em região de interseção, que vai corresponder a uma outra doença, por exemplo, zika. Então vou colocar aqui de outra cor para dar um efeito didático melhor. E aqui eu vou colocar um outro diagrama para a terceira doença, também com região de interseção. E aqui eu vou colocar numa outra cor, deixa eu desfazer isso. Mais ou menos aqui. Colocar de verde. Ok. E aí então eu tenho o primeiro diagrama, vou colocar para a doença dengue. O segundo diagrama eu vou deixar para zika. E o terceiro eu vou deixar aqui para chikungunya. Aí observa que ele também me dá aqui, ó, a febre amarela. Mas observa que febre amarela eu tenho nenhuma pessoa infectada. Então eu vou colocar a febre amarela separada aqui, só para constar na resolução. Vou colocar aqui, ó. Febre amarela. E eu vou preencher as informações numéricas agora. Como é que eu começo a preencher? Como eu preencho aqui os dados? Como eu distribuo as informações da tabela dentro desses diagramas? Bom, é interessante que eu comece a preencher pela região máxima de interseção. Então, eu começo a preencher sempre pelo miolo aqui dos diagramas. E essas pessoas que estão nesse miolo são as pessoas infectadas tanto por dengue, quanto chikungunya, quanto zika, que são essas 5 pessoas, ó. Então aqui tem as 3 doenças, dengue, zika e chikungunya. Então 5 pessoas, elas são infectadas pelas 3, eu vou colocar essas 5 aqui. E aí essa informação aqui eu já utilizei. Olha só, vou colocando um pontinho para indicar que eu já utilizei. Agora eu vou marcar as infecções de 2 doenças. Eu já fiz das 3, agora das 2 e por último de uma doença. Então eu vou começar de baixo para cima, por exemplo, ó, zika e chikungunya, que são 10 pessoas. Zika e chikungunya, olha só, zika e chikungunya são essas pessoas aqui, ó. Essas pessoas são infectadas por zika e chikungunya. E aí está me dizendo que ao todo são 10 pessoas, zika e chikungunya. Como eu já tenho 5 que fazem parte desse quadro, né, desse grupo de infecções com dengue e chikungunya, eu já tenho 5. Então significa que nesse outro espaço eu tenho outras 5.
Então aqui eu tenho mais 5 e aí fecha aqui, ó, 10 com infecções em Zika e chikungunya. Bom, já usei esse 10. Agora, dengue e chikungunya. Dengue e chikungunya são essas pessoas aqui, ó. Dengue e chikungunya. Tá me dizendo que dengue e chikungunya são 8 pessoas. Como eu já tenho 5 aqui, eu fico com 3 nesse espaço. Olha só. Agora, somando esses dois tipos de pessoas, eu tenho 8 pessoas em dengue e chikungunya. Ok. Já usei esse 8. O outro 8 é dengue e zika. Dengue e zika, ó, é esse espaço aqui. Dengue e zika, dá para dizer que é esse espaço aqui, ó. Dengue e zika seria esse espaço, ó. Isso é dengue e zika. E aí eu já tenho 5 pessoas em dengue e zika. Como está dizendo que são 8 pessoas, então eu preciso de mais 3. Então aqui eu venho e preencho com 3 pessoas. Agora eu fiquei com 3 mais 5, 8 em dengue e zika, e eu já usei esse 8 também. Nenhuma pessoa de febre amarela, então aqui 0. 15 pessoas em chikungunya. Bom, aí chikungunya são essas pessoas aqui, ó. Chikungunya, ó. Chikungunya, 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 chikungunya. Tudo isso é chikungunya. E diz que o total é 15. Mas eu já tenho 5 mais 5, 10, eu já tenho 13. Então está faltando preencher esse espaço aqui, ó. Para completar essas 15. Então eu já tenho 5 para completar 15. Eu tenho 5 e 5, 10, 13, faltam 2 pessoas. Então nesse espaço aqui, as pessoas que se contaminaram foram infectadas apenas com chikungunya, 2 pessoas. E eu já usei esse 15. Pessoas infectadas por Zika. Bom, quem é que foi infectada por Zika? Bom, quem foi infectada por Zika foram essas pessoas, essas e essas. Então, tudo isso foram infectadas por Zika, que dá um total de 25. Mas dentre essas 25 aí, observa que eu já tenho 3, mais 5, mais 5, eu já tenho 13. Então, para completar as 25 de Zika, estão me faltando aqui 12 pessoas para fechar as 25, 13 mais 12. Então, eu concluo que naquele espaço das pessoas infectadas somente por Zika, são 12 pessoas. E eu já usei esse 25. E aí, 20 pessoas foram infectadas com dengue. E aí, mesmo raciocínio. Quais são as pessoas que foram infectadas por dengue? Essas pessoas... Opa, deixa eu colocar aqui na... Essas pessoas... Essas e essas. Então, isso aqui é o conjunto, é o grupo das pessoas que foram contaminadas com dengue. Como eu já tenho aqui 3, 6, 11, faltam 9 aqui fora. Aí vai fechar os 20 das pessoas contaminadas por dengue. Então, vou colocar aqui. Nove pessoas infectadas por dengue. Essas 9 pessoas são pessoas infectadas apenas por dengue, né? Somente por dengue. Então essa é a distribuição dos elementos da tabela. Agora eu vou para o cálculo da probabilidade. Lembra que probabilidade de um evento, probabilidade da ocorrência de um evento, é dado pela relação entre as situações onde esse evento se confirma, ou seja, os casos favoráveis, né, no formato prático, em relação ao total de situações possíveis. Bom, aí o que diz? Ó, ao escolher ao acaso uma pessoa que foi infectada pelo vírus da dengue. Então eu já sei que a pessoa escolhida, né, quando eu vou escolher uma pessoa, ela tem que ser escolhida entre as pessoas que
pegaram o vírus da dengue. Eu não posso pegar uma pessoa, por exemplo, dentre essas 12 ou dentre essas 5, não posso. Eu tenho que escolher uma pessoa que, obrigatoriamente, ela foi infectada por dengue. Quantas pessoas foram infectadas por dengue? Eu tenho aqui, ó, 20, que é o 9, mais 3, 12, mais 5, 17, mais 3, 20. Ok. Então, o total disponível para infecção por dengue, 20. E aí diz a probabilidade dela ter sido infectada com zika ou chikungunya. Bom, então vou pensar, ó, dessas, deixa eu colocar aqui uma corzinha um pouco diferente, deixa eu ver se eu consigo colocar, acho que essa cor aqui vai ficar, acho que essa aqui. Olha só. Então aqui, ó. Três, 5, estou reforçando aqui, 3, 5, 13 e 9. Então o que acontece? Dentre essas 20, a partir das quais eu vou sortear uma delas, eu quero a probabilidade dela ter sido infectada por zika ou chikungunya. Quem é que foi infectada aqui por zika ou chikungunya? Essas 3 pessoas foram por zika, essas 3 pessoas por chikungunya e essas 5 foram infectadas pelas 2 ao mesmo tempo. Então, a probabilidade dela ter sido infectada por zika ou chikungunya, eu tenho aqui 3 mais 5 mais 3. Então, aqui eu tenho 11. Então, eu tenho 11 de 20. Então, essa é a probabilidade, que se fosse um cálculo no formato fracionário, né, podia ser essa a resposta, 11 de 20. Como ele quer percentual, eu tenho que transformar isso em porcento. Ou seja, eu tenho que transformar isso em por 100. Aqui, ó. Eu quero por 100 para formar porcento. E esse 20, para ele virar 100, eu multiplico por 5, né? 20 vezes 5 dá 100. Então, aqui em cima eu também multiplico por 5 para fazer um equilíbrio, né? Para manter a fração equivalente. 11 vezes 5, 55. Eu tenho 55 por 100, que é o mesmo que 55%, alternativa D. Eu podia também fazer uma regra de 3, né? Aqui, dizendo que 11, se eu quero porcento, né? 11 em 20, tantos em 100. Eu podia ter feito também para eu encontrar aí esta 11 em 20, x em 100. Podia ter feito isso, né? Para encontrar a porcentagem. E aí ficamos com a alternativa D. Espero que essa resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.